Então, sejam muito bem-vindas para mais uma aula, para mais um assunto interessante aqui que a gente vai falar. É um assunto importantíssimo, né? Eu estou muito feliz com a presença de vocês e eu quero, assim, que esse tema, essa aula, seja para liberar muita coisa, para cair muita ficha aí na cabecinha de vocês. Assim como caiu na minha, quando lá atrás eu ouvi pela primeira vez sobre os ciclos, sobre os encerramentos e as aberturas de ciclo, né? Que antigamente eu achava que eram só, os portais, como assim? O que significa isso quando você inicia um novo ciclo, quando você encerra? Isso daí deve ser balela. Mas, quando eu comecei a estudar, para mim, assim, na minha cabeça, abriu muitas abas. E eu espero, do fundo do coração, que para vocês também, que faça muito sentido. O título da nossa aula é Rituais de Transição, fechando ciclos e abrindo novos caminhos para esse ano novo, né, que a gente está iniciando daqui a alguns dias. Hoje eu não quero falar com vocês apenas da virada de ano como uma data no calendário, né? É claro que quando a gente, vamos começar o ano novo, né? É muito simbólico isso, as pessoas têm isso na mente, no coração, né? Nossa, eu vou encerrar esse ano e vou começar um ano novo, tudo novo, maravilha. Ok, mas eu quero falar de algo muito mais profundo. Por que tantas pessoas mudam o ano, mas continuam na mesma vida, continuam vivendo a mesma vida? Vocês já perceberam isso? Muda o número, muda dia 31, dia 1º, muda o ano. Mas os conflitos continuam a mesma coisa. As relações são as mesmas. Não que precise mudar, né? Claro. Mas quando a pessoa não está aguentando mais a relação que ela está vivendo, ou se não está bom, né? Naquela vida que ela está, muda o ano e continua tudo igual. As dificuldades financeiras, sabe? Parece que se repetem, continua sempre igual. Meu Deus, eu estou no ano novo. Não mudou nada na minha vida. As emoções que a gente sente, parece que é a mesma coisa. Está sempre igual, né? Isso acontece porque nós, os seres humanos, não mudamos por causa do tempo. Nós mudamos por consciência. Né? Não importa se você viveu 30 anos, depois dos 30 anos a pessoa muda. Não necessariamente. Tem gente que muda porque ela adquire a consciência antes, por exemplo, dos 30 anos. E tem gente que está com 50 e que não mudou nada, 60, 70, não mudou nada. Entende o que eu quero dizer? Então, não é a idade cronológica, não é o tempo cronológico como foi criado pelo ser humano. É a consciência que nós adquirimos com o tempo, ou não, porque eu sempre dou esse exemplo. A Laura tem 16 anos e para muitas coisas, para algumas coisas também, né? Não vou também me diminuir aqui, mas para algumas coisas, eu sinto que ela é mais madura que eu. Sabe? Às vezes eu brinco assim com ela, falo, me deixa que eu estou na minha adolescência, né? Então, isso não tem absolutamente nada a ver com idade, tá? Deixa eu ver quem que... A Marcinha. Tá bom, gente? Então, não necessariamente é a idade, é a consciência, que ela não surge do nada também. Muitas vezes, para você mudar de consciência, para você amadurecer, como as pessoas gostam de dizer, geralmente a gente precisa de alguma coisa, que aconteça alguma coisa na nossa vida. Já perceberam, por exemplo, você precisa de algum marco, algum encerramento simbólico, ou algum ritual que aconteceu, ou algum momento pode ser trágico, ou muito bom. Por exemplo, pessoas mudam, por exemplo, se morre alguém na família, sabe? Aí tem gente que muda muito, adquire uma nova consciência, um novo jeito de pensar. Eu mesma falo sobre isso com maior naturalidade. Quando meu pai faleceu, eu mudei muito a minha vida, o meu modo de pensar sobre a morte, sobre a vida após a morte, né? Fui estudar muito sobre isso, procurei o espiritismo, que eu queria entender o que significava aquilo. Então, para mim, foi uma mudança, né? Aquilo aconteceu na minha vida. Foi uma morte, uma coisa trágica que me trouxe uma nova consciência. Mas acontece de várias formas. Ou, por exemplo, uma pessoa que perde tudo,
tem um dinheiro e tal, perdeu tudo, sabe? Foi a falência. A partir dali, ela começa a criar tudo de novo. Então, aquela pessoa adquire uma nova consciência por uma perda, ou às vezes por alguma coisa boa. Então, esses marcos na nossa vida fazem com que a gente mude também, tá? É só um exemplo que eu estou dando para vocês. São fatos que acontecem e que fazem a gente mudar. Mas tem pessoas que passam a vida inteira e que, né, não sentem necessidade dessa mudança. Por exemplo, quando eu falo o título da nossa aula, né, o tema, rituais de transição. Quando eu falo em rituais, eu quero dizer para vocês assim, que um ritual, ele não é só algo místico. Tem gente que, se eu falo ritual, a pessoa já fica assim, meu Deus, vai matar uma galinha, vai acender uma vela preta, vai, né? Tem gente que é assim. Mas ritual não quer dizer que seja apenas algo místico. Ritual é uma linguagem, né? Uma forma do inconsciente perceber uma mudança, perceber algo, né? Na ciência, vocês sabem, né, que eu sempre trago os nossos temas aqui baseado na espiritualidade e na neurociência, né? São duas coisas que eu estudo muito. Então, são duas coisas que eu tento unir uma coisa na outra. Porque só a espiritualidade vazia, né? Falar, isso é crença. Eu estou falando sobre uma crença, e vocês não precisam acreditar no que eu falo, né? Agora, quando eu pego a espiritualidade e eu junto com a ciência, que foi algo que foi comprovado, aí a gente embasa, né? Aí vocês podem olhar para mim e falar assim, a Alessandra não está falando algo só sobre a crença dela. Ela está falando algo que realmente, né, teve ali uma pesquisa, cientistas, enfim, né? Então, na neurociência, a gente sabe que o cérebro funciona por associação. O que é isso? Ele precisa de início, meio e fim. Tudo que não tem fim continua ativo no sistema nervoso. Então, quando você não encerra um ciclo conscientemente, assim, sabe que você está encerrando aquilo, o teu cérebro entende que ele ainda está acontecendo, que aquilo está acontecendo ainda. Tem um professor, o Daniel Kahneman, que ele é, assim, o cara, assim, que sobre neurociência, ele é respeitadíssimo, né? Os estudos que ele tem sobre esses padrões repetitivos mostram isso claramente para a gente. Que o cérebro, olha só, gente, eu até já falei isso para vocês, mas de uma outra forma. O nosso cérebro, ele prefere repetir aquilo que já é conhecido, mesmo que seja ruim. Mesmo que doa, mesmo que não seja muito bom. Mas ele prefere repetir aquilo que ele já é acostumado do que começar algo novo. Vocês sabiam disso? Para começar uma coisa nova é muito mais difícil quando a gente tem vícios, quando o nosso cérebro tem vícios. Por isso que falam, isso é associação. Ó, um exemplo meio aleatório aqui que eu vou dar, mas que com certeza vocês já ouviram, que quando a pessoa aprende, por exemplo, aprende a dirigir em casa, né? Fica com vícios, daí entra na autoescola, é muito mais difícil para aprender. Vocês nunca ouviram isso? Eu ouvi muito. Quando eu fui aprender a dirigir, meu pai falava, não vou te ensinar, que você vai ter que aprender na autoescola. Porque se eu te ensinar, você vai ter vícios. Aí chega lá, você não consegue aprender. O que isso significa? Porque eu aprendi algo, meu cérebro gravou. Aí se eu quero aprender alguma coisa nova, ele prefere ficar naquele conhecido. Ele não quer reaprender, entre aspas. Isso é científico, é cientificamente comprovado. Por isso que quando tem gente que, por exemplo, todos nós temos a capacidade de aprender a escrever com a mão esquerda e com a mão direita. Não é porque, eu sou destra, eu só escrevo com a mão direita. Não, é porque a gente não aprendeu, e agora o meu cérebro já está condicionado a escrever com essa mão, então eu não consigo, é muito mais difícil. Consegue entender o que eu quero dizer? O meu sobrinho, ele é destro e escreve com a mão esquerda, porque ele aprendeu com a mão esquerda. Só que o resto, tudo na vida dele, ele faz com a direita. Então, isso, gente, só estou dando esse contexto aqui para vocês entenderem a dificuldade que é para o cérebro recomeçar.
tá? Só para a gente contextualizando aqui sobre o que a gente vai dizer. Por isso que a gente repete relação. Ai, meu Deus! Fulaninho lá teve uma relação tóxica. Passa um tempo, arruma outro tóxico também. Faz as mesmas coisas, sabe? A pessoa é muito igual. Nossa, mas o meu namorado de agora, que eu tenho agora, me separei. Um exemplo, me separei e tenho um namorado. Ai, mas meu namorado ai, que nervoso, faz a mesma coisa que me irritava. Porque o teu cérebro está procurando aquilo que já é comum para ele. Entende? A gente repete relação, a gente repete o mesmo erro, repete o mesmo comportamento. Tudo isso porque a gente se condiciona. Nosso cérebro é condicionado a repetir aquilo que ele já sabe. É muito mais difícil aprender algo novo para ele. O cérebro, vou aqui que eu já sei, melhor ficar aqui que pelo menos isso aqui para mim já é comum, tá? Isso se chama os padrões repetitivos, tá? Então, gente, por que que o ritual é importante para mudar alguma coisa? Porque se você faz um ritual, um exemplo, eu faço um banho para eu limpar, fazer uma limpeza energética. Você está mandando um comando para o teu cérebro que aquele banho vai te ajudar energeticamente. É um ritual. O cérebro precisa disso, dessas simbologias, entende? Eu amo fazer minhas fogueiras, né? Faço fogueira e faço os meus rituais na fogueira. O que significa os meus rituais na fogueira? Eu tenho até um espaço agora separado para minha fogueira. Amanhã eu vou tirar uma foto para vocês. Lá onde eu faço a minha fogueira, quando eu faço, eu levo todos os nomes que eu preciso, né? Para fazer aquelas orações, as harmonizações, eu levo tudo para lá. Queimo o nome se precisar, porque o fogo transmuta, o fogo transforma, o fogo, ele está me empoderando para que as minhas orações, as orações que eu faço aqui no meu escritório, nas minhas coisas aqui, lá potencializa. É muito mais forte quando eu faço um ritual na fogueira. Por que é muito mais forte? Porque eu dei esse comando, que os meus rituais na fogueira são poderosos. Entende? Então, eu já avisei o meu cérebro que quando eu estou lá, quando eu levo uma situação, um exemplo, eu fiz uma harmonização de casal, né? Algum tempo atrás. E nada daquele casal ficar junto. Tinha passado os 21 dias, aquele casal não se... Sabe, parece que não tinha adiantado nada. Deixa eu só ver, tem alguém aí? Deixa eu só permitir a Dayana. Seja bem-vinda, minha linda. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando... Daí tá, passou, né? Passou um tempo e nada de mudar aquela relação, né? Daquele casal. Já tinha feito tudo que eu faço normalmente, que já era para eles estarem com a energia bem conectada. Aí, porque a harmonização de casal nada mais é do que você conectar, alinhar a energia um do outro, né? Alinhar para eles se conectarem melhor. Só isso. Eu faço com as ferramentas que eu tenho. E nada, eu mandava mensagem dela, continua do mesmo jeito. Meu Deus, mas não pode, né? Falei, então tá, avisei, né? Falei, olha, eu vou fazer a fogueira, não sei o quê, daí eu vou levar o nome e tal. Cheguei lá e pedi para aquele elemento, que o elemento fogo, todo aquele poder da floresta, coloquei uma música, né? Uma música assim de meditação, pedi aquela força, né? Para que aquele casal, mentalizei muito aquele casal. E as coisas começaram a andar. Por quê, gente? Será que eu fiz uma macumba lá na fogueira? Não é isso. É porque o meu cérebro, a minha alma, sabe? Entende que aquele ritual é um marco. Vocês entendem o que eu quero dizer com um ritual? É um rito, um marco, um fato. O cérebro entende que aquilo está acontecendo, entende? Eu sempre trago aqui, eu falo, como eu já disse, eu falo sobre a ciência, mas eu falo sobre a espiritualidade. E eu gosto de falar sobre a Bíblia,
não sobre religião, não tem nada a ver com religião, mas porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? Então, independente de religião, por isso que eu trago para vocês, todos vocês aqui já leram alguma coisa da Bíblia, já ouviram, independente de estar ou não em alguma religião. A Bíblia, ela é profundamente simbólica. E fala muito sobre esses rituais, sobre encerramentos. Por isso que eu falo, tem que falar sobre a Bíblia, porque a Bíblia traz coisas também que exemplificam o que eu quero dizer aqui para vocês. Olha só, lá no Velho Testamento, em Eclesiastes, fala bem assim: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Com certeza já ouviram isso. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Né? Esse texto, esse versículo, não diz que tudo acontece ao mesmo tempo. Não. Diz que tem tempo para tudo. Tempo de finalizar, né, de encerrar e tempo de começar. Né? Lá no Novo Testamento também fala sobre isso, sobre encerramentos. Tem essa simbologia. Jesus, por exemplo, que é a pessoa que mais trabalhava com rituais do que Jesus? Ele fazia muitos rituais. O jejum, vocês acham que o jejum não é um ritual? Tá, se você quer alcançar uma graça, não sei o quê, você vai fazer um jejum, um propósito, né? O jejum, você não vai fazer um propósito à toa, em vão, você vai fazer um jejum. Exemplo que eu tô dando, tá, gente? Não tô ensinando vocês fazerem jejum, nada, nem sou, não tô falando por ser a favor ou contra, isso né, não importa. Só tô falando para vocês que Jesus falava muito de jejum, e jejum é um ritual. Ele está fazendo algo para que algo aconteça, entendeu? Ou então, olha quando ele foi para o deserto. Por que vocês acham que ele foi para o deserto? Ele foi para o deserto porque ele precisava mudar uma fase ali, né? Um momento para outro momento. Era uma mudança de ciclo. Ele foi para o deserto, ele não saiu lá do deserto mesmo que ele foi, não. Ele se purificou, foi tentado, nananã, né? A água. A água na Bíblia é um símbolo muito, não só de fluidez, fluidificação, como eu falo para vocês, né? Coloca um copo d'água, faz uma oração. A Bíblia fala muito, em muitas partes, eu não vou lembrar agora, mas em muitas partes ela fala que a água é um símbolo de purificação. Olha o batismo, gente. Batismo nas águas. Jesus não foi batizado nas águas? O que isso significa? Um ritual encerrou uma identidade e nasceu para outra. Interessante, né? Se a gente começar a analisar dessa forma. Então, eu preciso, se eu quero algo, não é só porque falam de ritual, é porque o meu cérebro precisa entender que está acontecendo uma mudança. Opa, não é só ali da boca para fora. Eu fiz algo para que algo acontecesse, entende? Então, o que é de fato encerrar esse ciclo? Daqui a pouco eu vou entrar lá no que a Paty trouxe para a gente já no comecinho. Encerrar alguma coisa, um ciclo, não é esquecer aquilo. Nossa, encerrei, nunca mais vou lembrar. Não é isso. É retirar aquela carga, sabe? Aquela carga emocional que viveu, um relacionamento, né? Quando você ainda tá, vamos mudar aqui um pouco a forma. Vamos pensar comigo, e eu quero que vocês imaginem aí, eu vou falar alguns sinais de que tem algum ciclo aberto na sua vida, tá? Faço mentalmente esse exercício. Só para a gente analisar, será que tem algum ciclo na minha vida que eu ainda não encerrei e pode estar me prejudicando? Pois nós vamos falar sobre isso também. É quando você está revivendo alguma coisa mentalmente, sabe? Assim, revivendo uma situação. Por exemplo, me separei. Tá. Ou meu marido me traiu. Há 20 anos atrás.
Mas eu lembro disso. Ai, como aquilo me faz mal, sabe? Como aquilo me magoa, me dá um ódio, que ele me... Ai, que desgraçado, que me traiu. Nanana. Eu revivo aquilo, aquela situação. E eu sofro com aquilo. Então, aquilo não foi encerrado na minha vida. Ainda está aqui. Né? Ou você sente raiva. Eu estou falando para que vocês comecem a analisar se tem alguma coisa na vida de vocês assim, tá, gente? Se tem alguma situação que vocês ainda estão revivendo. Quando você sente raiva ou culpa, quando lembra de alguma coisa. Eu tenho, gente. Eu tenho e preciso trabalhar isso em mim ainda. Tá? Tem uma situação que eu ainda, sabe, não consigo liberar. E eu tô aqui, né, junto com vocês. Então, nós estamos aqui para tentar melhorar. Quando eu falo algo e vocês, opa, é verdade isso que a Alessandra falou. Ó, a Silvia falou, eu acho que eu tenho mágoa. Quer dizer que você ainda está sofrendo com aquilo. Então, você ainda está passando por isso todos os dias inconscientemente. Ou quando você espera que algo lá do passado mude. Algo que aconteceu lá no passado. O que eu quero dizer com isso? Porque se ainda dói, presta atenção. É porque ainda está vivo em você. Se ainda dói, ainda está ativo. Ó, um exemplo, né? Quando uma pessoa diz assim, já superei, mas toda vez que fala daquele assunto, enche o olho d'água, ou muda o tom de voz. Você não está só relembrando, você está sentindo, você está doendo ainda em você. Isso que eu estou falando é sobre muitas coisas. Eu sempre dou exemplo de relacionamento, porque a maior parte dos meus consulentes falam de relacionamento, né? Então, eu lembro disso. Mas, assim, um assunto bem triste agora que eu vou falar. Fulano, sei lá, perdeu um filho, né? A gente sabe que é uma dor muito sofrida, a gente nunca vai esquecer. Mas é necessário chegar um momento na sua vida de você falar sobre aquela perda sem chorar, sem sofrer. Entender que aquilo passou e que foi importante, não sei porquê, né? Se a espiritualidade, alguém no universo disse que precisava ser assim. Quando o meu pai faleceu, para mim, assim, o que eu mais tenho forte, assim, por isso que eu dou muito exemplo do meu pai, que ele faleceu já faz quase 16 anos. E, gente, eu sofri demais, sabe? Eu queria me jogar em cima do caixão. Foi uma dor assim, sabe? Eu não tem como dizer que foi uma dor exagerada, porque foi a dor que eu senti, né? Então, a gente não pode mensurar a dor de ninguém, né? Eu lembro que nós somos em 4 irmãos, né? Aí, o Vitor, que era o mais novo, vomitava, assim. Ele ficou lá fora. Deixa eu esperar eles entrarem, depois eu corto essa parte, tá, gente? Tô esperando vocês entrarem, tá? Fechar a porta. Posso? Pode. Tá. Por exemplo, o Vitor vomitava. A minha filha também, a mais velha, vomitava. A minha irmã do meio ficou lá longe, não queria nem olhar. E a mais velha conversava com todo mundo e abraçava as pessoas que chegavam, ela estava ali. Então, assim, cada um sofreu de uma forma, cada um sentiu de uma forma. Então, não existe isso de mensurar a dor de ninguém. Só que passou anos e eu ainda falava do meu pai, ainda chorava. Hoje, não. É assim que tem que ser. Quando você realmente encerra algo na sua vida, perda de filho, relacionamento, falência, o que for. Se você encerrou de verdade, você não vai sentir aquela mesma emoção. É isso que eu tô falando. Se ainda dói, é porque ainda tá ativo aquilo dentro de você. Isso não é memória só, tá, gente? É um vínculo mesmo, energético, emocional, que precisa ser encerrado. Porque senão, lá no seu inconsciente, você está revivendo aquilo todos os dias. E aquilo está te machucando todos os dias. Tá? Agora nós vamos falar sobre aquele assunto, tá, Paty, que você perguntou, que vocês vão entender o que eu quis dizer.
que eu falei, né? A Paty falou lá sobre o que ela sente nos finais, enfim, e agora você vai entender por quê. Porque o seu corpo sabe, ele sabe antes da sua mente que você vai encerrar alguma coisa. Sabia disso? Ó, até vou entrar no assunto polêmico aqui, mas deixa eu explicar para vocês. Assim, é um processo, né? Quando você tá para encerrar um ciclo, fim de ciclo, sempre costuma te gerar, assim, algo, por exemplo, um cansaço inexplicável. Pare para pensar agora no final do ano, final de 2000, não é só porque é 2025, tá, gente? É um final de ano. Quem que está tranquilão no final do ano? Você conhece alguém que não está cansado nessa época do ano? Que está de boa? Fora as crianças, né? Que as crianças não têm essa carga emocional. Parece que você conversa com as pessoas, está todo mundo cansado. Todo mundo fala assim, ai, meu Deus, esse ano está se arrastando, meu Deus, que não chega logo esse final de ano. Por quê? Entende o que eu quero dizer? Então, o cansaço é geral. Às vezes dá uma vontade de ficar sozinho, a irritação é fortíssima, né? Ou desmotivado, ai, meu Deus, agora chega essa época, festa de final de ano, aquela síndrome do dezembrite, né? Síndrome de dezembrite, que daí tá todo mundo louco, todo mundo correndo. É presente, é isso, é aquilo, né, ceia de Natal, e não sei o quê, Ano Novo, praia. Tá todo mundo correndo. Só que o cansaço é uma coisa muito forte. Em todos, né? Então, você tá no processamento, o seu corpo já percebeu que você vai encerrar alguma coisa. Mas se você não faz da forma para mandar para o seu corpo, do seu corpo mandar para sua mente a informação de que aquilo é um encerramento, você vai começar tudo de novo com o mesmo cansaço. Entende? Por isso que eu falo que nós somos mente, corpo e espírito. O seu corpo manda uma informação para sua mente. Vou falar uma coisa polêmica, como eu falei, né? Eu ia entrar num assunto polêmico aqui. Algumas podem não concordar comigo, mas tem muitos espiritualistas que já estudaram muito sobre vida após a morte, sobre EQM, que são as experiências de quase morte, que todas as pessoas que vão morrer já sabem que vão morrer. Vocês já ouviram isso? Sinalizem aí para mim, pode ser com joinha, pode ser... Vocês já ouviram isso? Que, nossa, parece que quando fulano estava para morrer, parece que ele já sentiu, parece que fulana já sentiu. Sim, gente. Isso é verdade. Aí vocês vão falar para mim assim, ai, Alessandra, para de mentir, porque você nunca morreu. Não, nunca morri mesmo. Nem tive nenhuma EQM, por exemplo. Mas muitos estudos de espiritualistas, eles comprovam, claro que eu não sei como que eles fizeram isso, né? Espíritas também, não sei como eles fizeram isso, mas isso é real. Peraí. Então, por que já sabe que vai morrer? Porque o corpo já está sinalizando para a sua mente, entendeu? Aí eu volto naquilo que a Patrícia perguntou lá. Ó, a Silvia falou, principalmente se estão doentes. Sim, eu já ouvi muita gente falando, meu Deus, eu conversei com fulano antes de morrer e fulano falou isso, parecia que sentia que ia morrer. Eu tenho duas histórias para falar para vocês. Depois, no final, se vocês quiserem contar também, vocês, né, vão ficar bem à vontade. Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Em acidentes, ó, é verdade. Eu tinha um tio, eu era adolescente, eu era bem novinha na época, mas a gente estava na casa do meu avô, né, passeando no final de semana, era sítio e tal, e esse meu tio estava lá. Era um rapaz, era novo, 20 e poucos anos, e só que ele era bem, né, não tinha muito expectativa de vida, não sei o quê, né, e ele estava lá, não tinha mulher, não tinha ninguém, enfim. Aí ele estava lá, daí a minha mãe conversando com ele, daí, eu vou viajar amanhã, ele falando, né,
Aí minha mãe falou assim, tá, mas você quer que eu arrume tuas coisas, tua bolsa, né, tua mala, não sei o quê, porque ele não tinha ninguém para arrumar e era bem relaxadão. Aí ele falou assim para minha mãe, se você lavar a minha calça, tem uma calça e 2 camisetas ali, se você quiser lavar. Daí a mãe falou, cadê sua mala? Ele, não tenho mala. Ela falou, cadê suas coisas? Cadê sua mala? Dele, não, para o tempo que eu vou viver, só uma calça, uma camiseta já dá. Gente, passaram 2 dias e ele morreu. Ele foi viajar, e daí nessa viagem, nesse acidente, ele morreu. É uma coisa doida de se falar, né? E eu estava junto, eu devia ter uns 14 anos mais ou menos, eu estava junto, e eu lembro disso. Minha mãe fala, eu falo, mãe, eu lembro, eu estava junto com a senhora. E era uma calça bege e uma camiseta branca, nunca esqueço. E ele falou assim, não, pro tempo que eu vou viver, ainda brincando, né? Pro tempo que eu vou viver, isso aí já tá bom demais, não preciso mais que isso. Ele foi viajar, acho que 2 dias para frente, ele morreu no acidente. Vocês conseguem entender? Aí tem outras histórias, várias pessoas já falaram, porque fulano, antes de morrer, apertou minha mão e falou algumas coisas, deu uns recados. Porque isso é real, o corpo da gente, ele já percebe que algo vai finalizar. Aí vem esse cansaço, essa dor, ou enfim, né? Cada um se manifesta de uma... Aí, quando... Deixa eu ver... A Silvia quer falar. Eu vou falar sobre a irritação da Patrícia, mais ou menos isso, né, Patrícia? Só que antes vamos ouvir a Silvia, tá, gente? Pode desligar o microfone, ligar o microfone, tá, Silvia? Assim, ó, eu teve uma história que me chamou muita atenção, que não é minha, é do meu ex-marido, que ele sempre conta e aquilo gravou em mim. Ele tinha uma prima que ele se dava super bem. E essa prima dele morreu num acidente de trânsito. E ele sempre conta que eles estavam todos dormindo, já era noite, quando o pai dessa menina veio avisar que ela tinha falecido. E antes do pai dela chegar, teve alguém que bateu, deu 3 batidas na porta. Aí eles levantaram, olhar quem que era e não tinha ninguém. Quando eles abriram a porta, o pai da menina chegou para avisar que ela tinha falecido. Aí eles estavam apenas descendo do carro. Daí ele disse, mas se não foi você que bateu, quem bateu? Então a menina chegou antes, né, para avisar eles que ela tinha falecido. Acho bem interessante essa história. Não Menina, sei se... me arrepiei, sabia? É bem. Eu gosto Isso dessas é uma histórias. coisa que eu nunca esqueci, sabe? Tem várias outras histórias que eu também já ouvi, né? Mas essa é a que mais chama atenção. Então, olha como... E são situações, assim, que depois a gente fica pensando, sabe? Nossa, mas é muita coincidência, sabe? Porque outras pessoas já contaram histórias, assim, parecidas, né? Que aconteceu, que fulano morreu, ou que estava para morrer, ou que previu um acidente, ou não sei o quê, sabe? Então, isso pode ser o quê? Na ciência, pela neurociência, eu falei para vocês que o seu corpo, né, ele manda sinais para o seu cérebro para avisar. Lembra no começo que eu contextualizei tudo isso daqui, tudo que a gente está falando agora pela espiritualidade, né? A gente falou no início da aula, comprovando cientificamente. Então, o nosso corpo, sim, de alguma forma. E outra, aí tem gente, eu gosto de falar muito, eu falo, gente, pelo amor de Deus, parem de achar que você é só esse corpo, que você é só essa mente. Não, a gente tem um espírito vivo. Quem que bateu ali na porta, gente? Será? Né? Só pode ser o espírito, não é? Então, aqueles livros da Zíbia Gasparetto são incríveis. Eu amo aqueles livros. Já li muito antigamente, né? No início da minha jornada para entender sobre a espiritualidade, eu li muitos livros dela e fala muito sobre isso, sobre essa transição, né? Do corpo e do espírito. A Bíblia também fala que não existe como é que é? Eu não lembro onde que está e nem o versículo, mas o corpo precisa do espírito para ele se manter de pé, para ele estar vivo, né? Então, é essa passagem. Sim, ó, a Silvia falou, era o espírito, claro. Gente, então, agora, lembra que eu falei aqui que o corpo sabe antes da mente? Que esses fim de ciclos costumam gerar? O que a Patrícia falou para a gente lá no começo?
que ela não entende por quê. Pode ser, a gente pode pensar, pode ser uma aversão ao Natal, sabe? Ela não gosta do Natal, mas não é isso, né, Patrícia? Então, parece aqui pra gente que é uma irritação ou uma vontade de ficar sozinha, ou talvez desmotivada, porque está se chegando ali num fim, né? No fim do quê? No fim de um ciclo, de um ano, de um momento. O cérebro, ele entra no modo de reorganização, quando ele percebe que tem um padrão que está morrendo. Consegue entender o que eu quero dizer? Então, ele começa a se reorganizar. Não sei se isso aí respondeu a tua pergunta, Paty. Até quero ouvir você, quero que você fale mais sobre isso para a gente tentar sanar a sua dúvida aqui. Não, então, Ale, não, respondeu sim, agora deu para dar uma... Porque, assim, eu sempre tive muita dificuldade com inícios de ciclos e finalizar ciclos. São problemas, assim, que eu tenho muita dificuldade e isso me causa sofrimento, sempre. Por exemplo, o Natal, não que eu não goste do Natal, mas eu sei que vai finalizar ali um ciclo, que vai começar outro, e às vezes eu quero ficar só quietinha, né? Eu quero ficar só quietinha e as pessoas começam a achar estranho, porque você não gosta. Não é que eu não goste, mas essa dificuldade de iniciar ciclos e terminar ciclos é muito difícil para mim, assim, de lidar com isso. Olha, a Jaciara falou que ela está no trem, não dá para falar, mas ela sentia isso. Depois, no final, se ela já tiver saído do trem, daí ela comenta. Mas, Patrícia, quando a gente fala sobre um final de ciclo, e você não consegue encerrar, se você sempre teve dificuldade com isso pode causar para você sofrimentos lá na frente. Porque isso é como se você estivesse acumulando, sabe? Aí, às vezes, você surta, às vezes você fica ali num estado depressivo, ou você é muito ansiosa. Isso não acontece de uma hora para outra. Pode ser desses momentos que você foi simplesmente agregando, sabe? Então, os rituais, por isso que é a importância de mandar essa informação para o seu cérebro. Entende? De que você está finalizando. Depois eu vou ensinar para vocês um ritual. Aí tem gente que fala assim, mas eu não acredito nessas coisas de ritual, acender uma vela vai fazer alguma coisa, fazer um banho vai fazer alguma coisa. Então a gente precisa lembrar que os rituais são um marco. É um momento que você está avisando, lembra que eu falei lá no começo, eu estou mandando uma informação para o meu cérebro de que aquilo está finalizando. Mas, Ale, foi o que você comentou anteriormente. Você sabe, por exemplo, assim, no meu caso, você sabe que vai terminar, mas vai continuar a mesma coisa. Porque você não encerrou nada, entendeu? Então, só no calendário. Você só passou o calendário, né? E é dessa forma que a gente vai tentar modificar isso na nossa vida. Entende? Depois que eu comecei é claro que eu vou falar um pouquinho sobre esse ano de 2025 aí, que foi... parece que está tudo surreal, né? Fora do padrão que a gente vivia. Era difícil, mas esse 2025 está pior, né? Muita gente fala isso para mim. Muito vou explicar pela numerologia por quê. Mas o fato de você trazer para a sua vida, o seu corpo sentiu, o seu corpo começou a perceber, né, que tem algo que está chegando ao fim. Às vezes, é só o calendário, mas tem algo chegando ao fim. E daí, quando ele não entendeu, chegou ao fim, mas eu tô nesse fim que nunca acaba de vez, então daí você continua naquele seu... Porque nós temos 3 elementos aqui, mente, corpo e espírito, a gente não pode esquecer disso. Eu resolvi no meu corpo, mas se eu não resolver na minha mente, eu vou sofrer. Eles precisam estar em sintonia, eles precisam ter coerência, né? Eu preciso viver em coerência. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu ando tão desequilibrada mental e emocionalmente. Aí as pessoas falam, mas isso daí é normal. Hoje em dia, quem que não está desequilibrado? Mas nós estamos aqui para tentar esse equilíbrio, para buscar esse equilíbrio, né? Que é o
o que a gente falou no começo? O autoconhecimento. A gente está aqui para tentar se conhecer por eu conhecer quem eu sou. Espera aí, Alessandra. A Alessandra gosta disso, a Alessandra sabe sobre isso, né? As minhas crenças, o que me faz bem, o que me faz mal. É o autoconhecimento. A partir do momento que eu começo a me conhecer, eu começo meio que equilibrar mesmo isso, sabe? O mental e o emocional. Aí você fala, tá, mas o meu corpo, coitado, no meio dessa história, aí vem as doenças, se você não tá bem equilibrado, aí vem o cansaço físico, porque você, entende? Então, tudo vai acarretando, a gente tá aqui justamente com esse propósito. Eu preciso me entender, eu preciso, o meu corpo, quando tem alguma coisa errada, primeiro que vem é o corpo, lembra? E isso é cientificamente comprovado. O corpo responde antes da mente. A gripe, a dor de cabeça, não sei o quê, a doença, vem tudo antes, daqui a pouco que vai. Então, tudo isso que a gente está falando aqui desde o início, a gente fala, meu Deus, agora eu começo a perceber. A gente está mais embaixo, né, Patrícia? Você está falando muito de corpo, né? Os anos que passaram, passou assim, né? Passou na folha. Mas é engraçado, esse ano eu senti que o meu corpo, ele deu um alerta maior. É uma coisa assim, olha, tem que mudar isso, tem que... É incrível, eu senti, assim, particularmente, que meu corpo, ele falou comigo, olha, não é assim. Fala, e muitas vezes a gente não ouve. Agora você está começando a ouvir. Mas você não é porque você está começando a ouvir por causa da sua idade, é por causa da sua consciência. Lembra que a gente falou? Não é a idade, não é o cronológico, é a consciência. Tem gente que passa a vida inteira e não percebe nada. Não muda nada, né? Sobre a numerologia, né, que eu falei que, claro que esse 2025, ele está um pouco, né, como é que eu posso dizer? Está com um movimento totalmente diferente, porque pela numerologia é um ano 9. Esse ano é, sim, de limpeza, de mexer com tudo, sabe? De desapegar, de colheita emocional, encerramento. O número é como se o 9 estivesse tentando tirar aquilo que a gente não consegue sustentar mais, sabe? Então, realmente é um ano que, para muita gente, ficou muito complicado. Aconteceram tantas coisas e parece que eu não consegui lidar com tantos problemas, quantos desafios que aconteceram na minha vida. É que você estava tentando sustentar algo por seu esforço. Daí, por isso que vem como se fosse uma avalanche na nossa vida, sabe? Vem a onda, assim, pegou, e até eu lembro daquele meme, né? Vem a onda, me carrega, eu volto, apanho na areia, volto, e não consigo respirar. Esse foi o resumo de 2025, né? Então, esse é um ano 9, por isso que foi um pouco mais pesado, mesmo isso é normal. Nós entramos agora em 2026, é mais um motivo para a gente fazer um ritual de transição, para a gente fazer essa mudança mental, tá? Esse marco. Por quê? Porque o ano 1, ele é uma semente. O ano 1 é o ano para você nascer de novo. Entende? É a identidade nova. Lembra que eu falei do batismo nas águas lá de Jesus? É uma nova identidade. O que nós vamos perguntar para nós mesmos agora nesse começo? No dia do nosso ritual, no dia dessa transição. Quem que eu preciso deixar para trás? Quem eu preciso deixar de ser para sustentar quem eu quero ser, quem eu quero viver? Tá? Então, a pergunta, o buraco é muito mais embaixo. Tá? Nós vamos fazer uma vivência ainda hoje, tá? Eu queria terminar bem, no máximo 9h30, mas nós vamos fazer uma vivência ainda. Eu quero que vocês façam esse ritual de transição aqui comigo, tá? Depois eu vou passar um outro tipo de ritual lá no grupo. Ferramentas vocês não vão poder dizer que não tem, que eu vou dar tudo isso para vocês, tá? Por exemplo, por que a gente faz os banhos? Porque para o nosso cérebro, lembra que eu falei? Para o nosso cérebro, você está fazendo algo que está determinando alguma coisa, né? Eu vou fazer um banho porque eu vou fazer uma limpeza energética. O ritual da fogueira, lembra?
Ritual da fogueira. Minha mente sabe que aquilo é um marco, que é um momento de mudança. Eu estou fazendo alguma coisa para mudar alguma coisa, ou seja, encerrando isso e começando isso. As ervas, elas são incríveis, são maravilhosas. A gente sabe também que todos os remédios, se eu conversar com a minha mãe hoje, meu Deus, minha mãe vai começar a falar de tanta erva que meu avô e minha avó faziam, chá disso, chá daquilo, para gripe, anti-inflamatório, até penicilina e não sei o quê. O meu avô tinha um problema no olho, ele ia numa árvore, cortava um óleo, cortava a árvore, caía um óleo, ele pegava aquele óleo e pingava no olho, que era um colírio. Então, antes da indústria farmacêutica, lá mais ou menos na década de 20, começar a manipular esses remédios, era tudo com as ervas. Então, as ervas têm um poder, sim, milagroso. Confiem, tá, gente? O arruda, por exemplo, é uma erva quente, ela corta esses vínculos emocionais que você tem com o passado. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a arruda tem esse poder? Depende de como você é feito, né? Claro. O alecrim. O alecrim, gente. Quem gosta do alecrim é a Cleusa, né, Cleusa? O alecrim purifica, traz clareza mental. Então, se você manda essa informação para o teu cérebro, eu vou fazer um banho de alecrim porque eu preciso me purificar, preciso clarear a minha mente, eu preciso me energizar. Vai acontecer. Manjericão. Manjericão é renovação. A sálvia, gente, ela tem um poder na espiritualidade profundo, que ela limpa até padrões kármicos, dependendo do ritual que você fizer, claro, né? Não é só pegar a sálvia lá e fazer uma defumaçãozinha básica. Tem que ter a tua intenção. Para tudo, você precisa intencionar. Porque as ervas sozinhas não faz mágica, né? Mas ela ajuda o teu corpo, a tua mente, a entrar no estado que você precisa. Banho, defumação. Aí a gente fala, tem as palavrinhas que a gente fala, porque não adianta também só jogar lá o banho, você tem que falar, eu encerro agora esse ciclo que já cumpriu o seu propósito, que a minha energia, a energia mal qualificada que não caminhe mais comigo, nananã. E aí você vem e vai falando com muita intenção que você vai estar mandando aquela informação para o teu cérebro. Tá? Então, é poderoso mesmo. Outro tipo de encerramento, escrever tudo aquilo que você quer mudar. E depois que você escrever, acende uma vela ou queima aquilo. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que é importante esse encerramento. Não só escrever metas. Eu vou escrever minhas metas para 2026. O que adianta? Né? Agora, se eu estou determinada a mudar, eu faço algo para aquilo mudar. Eu faço um banho, eu acendo uma vela. Eu vou passar um ritual para vocês depois, tá? Mas eu quero que não quero que vocês saiam daqui entendendo sobre a mudança de ano, por que o ano 2026, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam a necessidade que a nossa mente precisa com relação a encerramentos. Tá? Vamos, gente, para a nossa vivência, que eu acho que isso aí vai ser muito interessante. Antes, eu quero falar mais uma coisinha para vocês. Nem todo ciclo termina bem, né? A maioria termina mal, né? Infelizmente. A gente falou muito de morte aqui, falamos de passar um ano que não foi tão bom e tal, né? Mas está tudo bem. O importante é a gente... Sabe, tudo aquilo que você não vive emocionalmente, que você não resolveu emocionalmente, vai virar um peso na tua vida. Isso também responde aquela pergunta da Patrícia. Pergunta não, aquele comentário da Patrícia. Eu tenho dificuldades em encerrar ciclos. Eu tenho dificuldade. Então, quem sabe, ela está carregando pesos de muito tempo. Que ela não sabe o que. Nessa vivência, eu quero que vocês relembrem, tentem relembrar, tentem trazer tudo que machuca para que a gente jogue fora hoje.
Vocês estão preparadas para isso? Porque só depois do encerramento de ciclo é que abrir o outro faz sentido, né? Então, se vocês simplesmente passarem 2025 para 2026, sem encerrar esse ano que foi turbulento, que foi difícil, que foi danoso para muitas pessoas, trouxe danos, simplesmente passar para o novo, aí vai chegar janeiro, fevereiro, vocês vão falar assim, nossa, eu estou cansada, meu Deus, o que é esse ano, meu Deus, mal começou e eu estou aqui, misericórdia. Tá? Então, são várias ideias, eu vou colocar lá no grupo, vou colocar várias ideias para vocês, ó, tem essa que eu falei de queimar, você vai escolher a que você mais se identifica, e façam, porque os rituais, eles não vão mudar a vida toda da gente, não é assim, mas eles vão alinhar, porque quem muda a vida é a escolha diária que a gente faz, óbvio, eu sei disso. Só que vocês entenderam hoje, em tudo isso que eu falei, a importância de ter esse marco. Tá? E eu passei para vocês, cientificamente, espiritualmente, a importância, a necessidade que é esse encerramento. Tá? Encerrar ciclos é um ato maravilhoso. E abrir novos caminhos é uma consequência de você encerrar algo. Por isso que eu amo a carta do caixão, quando ela sai sozinha, né? Não quando ela sai com outras ali do lado. Mas quando ela sai, dependendo do contexto, ela fala sobre, meu Deus, um renascimento, um novo ciclo maravilhoso. Estão preparadas? Não vai demorar uns minutinhos só. E daí depois, eu quero que vocês falem depois o que vocês sentiram. Se tem mais gente aí, eu quero que vocês vão para um lugar sozinhas. Se não tiver, às vezes a casa é cheia de gente, vão para o banheiro, ou vão para o quarto, mas fiquem sozinhas agora, de olhinho fechado, que eu acho que vai ser melhor. Pode apagar a luz, ou não. Eu quero te convidar para um momento diferente, assim. Se você puder, feche os olhos. Se não puder, tudo bem. Respira fundo. Vamos respirar em 4 tempos. Segura e solta em 4. Assim comigo. 1, 2, 3, 4. Segura e solta em 4. Mais uma vez. Respira bem fundo e solta. Imagine agora que você está caminhando por uma estrada. Não é uma estrada qualquer, não. É uma estradinha de terra. É um lugar seguro. Você está sozinha. Dos 2 lados tem muita árvore, muitas flores. Nossa, tem flores de todas as cores. Olha as cores dessas flores. Que lindas. Aí você resolve tirar o sapato, porque você quer sentir a terra no seu pé. Caminhe com os pés no chão. Cada flor que você está olhando representa um momento da sua vida. Algumas flores são lindas e você relembra aquele momento lindo que você viveu. Coloridas. Aí você repara que tem algumas flores que estão murchas, que também representam momentos da sua vida.
aqueles que não foram tão bons. Mas está tudo bem. Quando você caminha, você percebe que não está com pressa. Que coisa boa, você está só ouvindo o canto dos pássaros, olhando as flores. Você já andou muito até aqui. Daqui a pouco você percebe mais à frente, você começa a ver uma luz diferente. Parece uma lâmpada. Você anda um pouco mais. É uma clareira lá na frente. É uma fogueira. A fogueira está acesa. Você chega perto, ela está acesa, quente, firme, protegida. Você chega bem pertinho e essa fogueira não te queima. Mas ela te transforma. Antes de chegar mais e mais perto, você olha para o chão e vê uma pedra. Pegue essa pedra. Segure ela firme. Essa pedra está representando tudo aquilo que você carregou na sua vida, além daquilo que foi necessário. Essa pedra são suas crenças, suas culpas, as suas mágoas, o seu cansaço, as promessas que não faz mais sentido na sua vida, mas que você ainda está segurando. Segure bem essa pedra e sinta o peso dela. Sinta o peso da culpa, do cansaço, da mágoa, do ressentimento que você está carregando. De tudo isso, agora você traz à sua mente aquilo que precisa ser encerrado. O que você está sentindo? O que essa pedra está te trazendo ainda de problema, de mágoa, que não é mais para estar aí com você? De promessa que você fez, fizeram para você e você está aí lembrando disso ainda? Não racionalize, deixe vir tudo. Traga tudo para sua mente, aquilo que precisa finalizar hoje. Vai caminhando agora até a fogueira. Ela tá linda. E quando você se sentir pronta, pegue essa pedra e jogue no fogo com muita força. Escutou o barulho que ela fez? Olha a reação do fogo. Perceba que você não está destruindo a sua história, mas você está liberando o peso que isso te traz. Fique aí por mais uns segundos, sentindo que você tirou um peso de você agora. Agora você vai virar para continuar, para voltar. O caminho vai seguir. Mas agora ele está mais leve. As flores estão todas abertas. Não tem mais nenhuma murcha. E você vê outra clareira. No centro dessa clareira tem uma plantinha bem pequenininha, como se estivesse brotando, e você pega ela.
como se fosse uma semente. Ela está representando o próximo ciclo da sua vida. Ainda não tem muita forma. Está pequenininha. Mas é uma potência para virar uma árvore, crescer. Antes de continuar o teu caminho, olhe para essa semente e coloque toda a intenção desse novo caminho que você está iniciando agora. Uma intenção possível. Como vai ser? O que você vai fazer? O que essa semente vai se tornar? Agora plante essa semente na terra. Pode plantar. Você não precisa saber como ela vai crescer. Você só precisa não ficar olhando todos os dias com dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que essa semente vai nascer ou vai morrer? E continue seu caminho. Respire fundo mais uma vez. Traga com você agora, depois de toda essa caminhada, apenas a leveza. Quando estiver pronta, pode abrir os olhos. Esse ciclo não vai mudar só porque o ano vai virar. Ele vai mudar porque você vai escolher encerrar. Encerrar. O verdadeiro ritual é esse. Quando você coloca a sua intenção, quando você manda essa informação para o teu cérebro que você está encerrando. E você está renascendo. Pode abrir os olhos, minhas lindas.